Fala, meu povo, estamos aqui mais uma vez e hoje eu chego com uma polêmica interessante, né? Quem venceu a corrida espacial? Inclusive foi tema lá no nosso blog, um tema muito polêmico, muito interessante e vamos discutir aqui. Então, a corrida espacial, ela foi um capítulo da Guerra Fria. Eu acho que nada melhor do que o país demonstrar que comanda, né, que é o líder na tecnologia aeroespacial, para fazer uma propaganda para o mundo todo que ele é o país mais desenvolvido, é o país que está na vanguarda, né, mundial, enfim. Então, a corrida espacial ela teve início em 1957 com o primeiro gol que foi marcado pelos soviéticos, com o lançamento do Sputnik. Ele era um satélite, ele ficou em órbita 22 dias, emitindo um bip. E o mais interessante é que os americanos, eles enlouqueceram, eles reuniram os cientistas mais inteligentes que eles tinham para poder decifrar qual era o significado do bip do Sputnik. E era um bip aleatório, né? Ele não tinha significado algum. Então os americanos quebraram a cabeça ali qual era o código secreto do Sputnik. E o Sputnik nada mais, nada menos, era uma bola com umas antenas emitindo qualquer coisa lá, um pipipi, popopô, e os americanos quebraram a cabeça nisso aí. O senso comum, ele indica para nós que o vencedor da corrida espacial foram os norte-americanos. Mas eu vou levantar aqui uma dúvida, né? Em termos de realmente o objetivo final, chegar à Lua, tudo bem. Os americanos podem ter sido os vencedores. Mas nós vamos acompanhar nessa videoaula aqui muito breve que os soviéticos eles tiveram várias vitórias sobre os americanos e, dependendo do ponto de vista, eles foram os vencedores da corrida espacial. Então, nesse campeonato aí, nesse jogo, está 1-0 para a União Soviética com o Sputnik. Bom, em novembro de 57, mais um golaço dos soviéticos. Eles lançaram o Sputnik 2 e dentro dele o primeiro ser vivo a ser colocado no espaço. Apesar de ter sido uma grande crueldade, né? A cadelinha Laika, ela em momento algum teria chance de retorno. Em todos os casos, apesar de nós nos solidarizarmos aqui com os animais, foi uma demonstração incrível de tecnologia, tirando pela primeira vez um ser vivo do nosso planeta. E aí não tem jeito, né? 2-0 para a União Soviética. Quem fez o terceiro gol desse jogo aí foi a União Soviética, com o nosso querido Yuri Gagarin, abril de 1961. De todos os gols desse metafórico jogo, o gol de colocar um ser humano no espaço, sem dúvida nenhuma, é o mais impressionante. Os americanos, por exemplo, um mês depois, colocaram no espaço o Alan Shepard. E o mundo todo conhece o Gagarin e não conhece o Alan Shepard, né? Por quê? Porque o primeiro que chega realmente é o que faz história. Então, 3-0 para a União Soviética e ainda assim dizem que os americanos ganharam a corrida espacial. Então vamos lá, 3-0, quem fez o quarto gol do jogo? Pensa um pouquinho aí não teve jeito, né? União Soviética de novo. Pela primeira vez, eles colocaram uma mulher no espaço, nossa querida Valentina Tereshkova. E aí, os americanos não sabiam mais o que fazer, né? 4-0 para a União Soviética. E o quinto gol do jogo, enfim, foi dos soviéticos novamente. Pela primeira vez, os seres humanos caminharam no espaço. E teve uma aula que eu dei que a moça até perguntou o que é caminhada espacial, né? Caminhada espacial é o fato de você sair da nave, preso a ela através de um cordão, um tubo, né? Não sei o nome específico, e você dentro de um traje espacial ficar solto, né? No espaço sideral. Então foi a quinta vitória soviética, isso com um orçamento dezenas de vezes menor do que a NASA norte-americana. Né? O nosso primeiro cosmonauta, que é como os soviéticos chamam seus astronautas, foi Alexei Leonov.
e 5-0, a situação estava complicada para os americanos, e aí os soviéticos tiveram uma série de problemas. O chefe do departamento soviético espacial, ele morreu, ele faleceu, e eles não conseguiram mais avançar tecnologicamente. O foguete que levaria alguns soviéticos a orbitarem próximo à Lua ou tentarem iniciar esse processo aí de chegada à Lua, ele explodiu junto com a base de lançamento de foguetes, e aí realmente, em 69, os americanos pisaram na Lua com nossos queridos Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Então, realmente, se a perspectiva for quem chegou primeiro na maratona, né, tudo bem, os americanos são os vencedores. Mas se a forma de pensar for várias corridas, né, forem várias corridas, os soviéticos é que ganharam. 5-1, né, em termos de vitórias. E só para não falar que eu estou desmerecendo a chegada americana à Lua, até hoje nenhum outro país conseguiu pôr novamente algum astronauta na Lua. E olha que a Apollo 11, a nave que levou os astronautas, ela tinha uma capacidade de processamento de dados menor do que a de um iPhone de hoje. Então, ainda hoje, nenhum outro país colocou o homem na Lua. Então, não estou desmerecendo os Yankees, mas 5-1 para a União Soviética. E ainda fizeram mais um gol. Em 71, a União Soviética lançou a primeira estação espacial orbital, Salyut, e depois veio a Mir. Então, contando com essa aí, né, são 6 gols soviéticos contra 1 norte-americano. E aí fica a critério de cada um escolher qual é o vencedor. Não estou aqui falando que foram os Estados Unidos, nem que foram os soviéticos, mas é uma questão de ponto de vista, né? É só levantar essa polêmica. Demorou? Fiquem com Deus. Abraço do Clebinho.